Olá, professores, tudo bem? Hoje estou aqui para falar do segundo capítulo do livro. No primeiro eu esqueci de mostrar o livro, O Construtivismo na Sala de Aula. Esse livro aqui é de São Paulo, editora Ática. O meu é da sexta edição de 2000 e aqui é 2001, certo? Então, hoje nós vamos falar do item disponibilidade e sentido para a aprendizagem. Né? No primeiro item nós falamos muito dessa questão, dessa transição de um ensino absolutamente tradicional para um ensino em uma teoria mais construtivista, não sei se tem mais, se tem menos, que seria esse construtivismo partir da realidade do meu educando, do meu aluno, chamem como quiser. Então, o primeiro capítulo é um texto de César Coll. No livro tem textos de César Coll, Helena Martim, Tereza Mauri, Mariana Miras, Javier Onrubia, Isabel Solé e Antony Zabala. Então, a autora da vez agora é Isabel Solé, né? E ela vai falar dessa disponibilidade para aprendizagem, disponibilidade e sentido da aprendizagem. Quem é a Isabel Solé, né? Então, um dos primeiros contatos que tive com ela foi no livro Estratégias de Leitura, que pude trabalhar com os professores da Escola Nelson Damasceno, no município de Franca, em 2011. Fizemos um trabalho belíssimo naquela escola sobre o livro da Isabel. O livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, muito importante também na minha vida, numa época em que tinha educação infantil até como objeto de pesquisa, essa etapa, né, época de mestrado. Então, a Isabel é espanhola, professora do Departamento de Psicologia Evolutiva e da Educação na Universidade de Barcelona, na Espanha. Ela reside em Barcelona, pelo menos na época dessa pesquisa, né? Então, para esse especialista, o professor tem o papel de ajudar na formação de leitores autônomos ao apresentar e praticar ações fundamentais para a interpretação. Essa informação é da revista Escola. Então, ela começa valorizando essa intervenção do professor. Para Isabel, como deve se dar essa intervenção? Ela deve se dar no sentido de que o aluno vença os seus próprios estigmas, no sentido de promover ações que o levem ao entendimento de que a capacidade de aprender relaciona-se com a autoconfiança. Então, o aprender se relaciona com autoestima, com autoconfiança, com uma superação constante desse ser, né, aluno que está nesse momento de aprendizagem. Então, essa intervenção do professor, ela precisa dar enfoque significativo a esse ato de aprender. O professor, ele precisa, olha um conceito piagetiano de desequilibrar para depois acomodar. Então, ele precisa desequilibrar o aluno para que ele busque novas aprendizagens, para que essa aprendizagem seja para ele uma necessidade, para que ele precise aprender o que está sendo proposto. E como que se dá isso, né? Ele ter a necessidade desse aprender. Começa no planejamento da aprendizagem. Todo mundo hoje que está em sala de aula tem aí currículo paulista no estado de São Paulo, base nacional comum curricular nos outros estados, né? Não sei se tem um currículo próprio de cada estado. Me desculpe a ignorância, estado de São Paulo Simp, que é meu estado, onde sou uma educadora. Começa tudo isso no momento de planejamento da aprendizagem. Ou seja, eu tenho aqui meus objetos de conhecimento, as habilidades, as competências que eu preciso desenvolver em cada etapa. E daquelas habilidades eu preciso fazer com que o aluno ele tenha necessidade de aprender aquilo que está sendo proposto. Então, esse planejamento é o momento de antecipar o que pode acontecer, ou seja, elaborar as hipóteses, né? Ou seja, se eu vou levar determinada atividade, determinada proposta, como o meu aluno vai responder a ela? Ou seja, eu preciso ter o conhecimento da turma, das turmas, às vezes, né? Então, isso precisa acontecer de forma a elaborar maneiras de abordar a tarefa. Então, tem
os enfoques aqui, né? Você pode ter o enfoque superficial, em que o aluno compreende a tarefa como uma imposição externa do professor, sem reflexão, onde os conteúdos são memorizados para provas e exames. Um enfoque profundo, já na concepção da Salé, né? É uma intenção de compreender, isso está na página 34 do livro. Intenção de compreender, uma forte interação com o conteúdo, relação de novas ideias com o conhecimento anterior, relação de conceitos da experiência cotidiana, relação de dados e conclusões, exame de lógicas e argumentos. Por exemplo, o aluno precisa ter necessidade de aprender. Um projeto desenvolvido numa escola em Franca eu achei muito interessante. Os alunos levavam as suas contas d'água para entender todas as questões, tanto de sustentabilidade como questões matemáticas aí, do cálculo, do metro cúbico da água, de como seria isso, a questão dos decimais. Então ali era um objeto de conhecimento que ele cruzava tanto com a questão da ciência, da geografia ou social, transversal da sustentabilidade, e a questão matemática, né? Como que se calculava. E o aluno via isso diretamente no talão de água da sua família que era levado à escola. Então o aluno era instigado de tal forma a chegar-se à conclusão que crianças mudaram comportamentos. Por quê? Aquela aprendizagem, ela teve a proposta ali dos conteúdos, habilidades e competências de quarto e quinto ano do ensino fundamental. Teve questões relacionadas à própria sobrevivência, né, que é a água, a questão da água, e trouxe uma matemática contextualizada. Ou seja, o aluno se sentiu desafiado, sentiu a necessidade de ter esse conhecimento a ponto de ter um esclarecimento e interferir na rotina da sua família. Claro que não são todos, mas aqueles com os quais se consegue envolver mais, né, por estarem mais entrosados ali com o ambiente letivo. Então, ela falando um pouquinho mais desse enfoque superficial e profundo, o superficial seria, olha, o texto da cartilha, que tem seu valor também, mas não nesse momento. O menino leu, o boi baba. Ele falou assim, nossa, esse tem boi, esse boi ainda baba, né? Que animal que é esse? O menino da cidade nem conhece boi. E o boi baba lá na cartilha. E o enfoque profundo, ó, essa questão da conta d'água mexeu com a vida de todo mundo. O que vai atrair mais atenção desse menino? O que vai ter um enfoque profundo dessa aprendizagem? Então, a Isabel Solé fala aqui que os enfoques superficial e profundo se aplicam à forma de abordar a tarefa e não ao estudante. Né? Então, não é o estudante que é superficial ou profundo, mas a maneira como o professor aborda a tarefa. Um aluno pode modificar seu enfoque de acordo com a tarefa ou com o professor, ou seja, de acordo com o que se exige dele. Para aprofundar um estudo, o aluno precisa ter esclarecimento sobre o assunto, conhecer os propósitos da tarefa, ou seja, saber o que está fazendo e o que aquilo vai interferir na sua vida. Claro que de maneira proporcional a cada idade, não é? E o que a Isabel Solé fala disso, né? O aluno precisa saber, precisa estar envolvido, precisa ter necessidade daquela proposta de trabalho. A autonomia do aluno sobre a tarefa. A Solé fala, escreve, né? Que é favorecida pelo conhecimento e poder de decisão nas situações de aprendizagem. Ou seja, olha o protagonismo, o menino tem que ser protagonista ali da sua aprendizagem. Claro que ele não vai construir sozinho, como se pensava, mas ele tem que ser o sujeito. E esse ser o sujeito cria responsabilidade e conhecimento, principalmente quando o aluno compreende quais os critérios de avaliação. Então, a avaliação não precisa estar ligada aos objetivos, o aluno precisa ser esclarecido desses objetivos e aí ele se compromete também com a avaliação. Então, como seria a elaboração do conhecimento? É algo que demora tempo, ou seja, não é um conhecimento que se transmite, o professor só fala o conceito e o aluno absorve.
Não, é necessário boas propostas, propostas que tenham até um engajamento, esforço e envolvimento pessoal, não é? Aquilo de trazer uma proposta de trabalho em que o aluno tenha necessidade, que ele precise, que ele queira se engajar. Uma ajuda especializada, que é a aluna do professor e dos especialistas de educação, o coordenador pedagógico, o diretor ou outro profissional que exerça tais funções, o incentivo de todos esses personagens e principalmente o afeto, né? O afeto não naquele gostar piegas, eu adoro meu aluno, isso aqui tá muito bom. Mas no sentido assim, né, de ter esse aluno ter o vínculo ali com aquele professor, o professor proporcionar situações em que a criança se sinta ali próxima daquele conhecimento e criar um ambiente cooperativo ali de aprendizagem, mostrando para o aluno a suma importância nessa construção. E a autonomia do professor? Primeiro, é descobrir qual é o conceito que o aluno traz sobre as aprendizagens. Levantar os conhecimentos prévios, aquilo que ele já sabe, o que ele entende do que está no livro, do que está na apostila, do que está no rol de habilidades que precisam ser construídas. Escolher entre partilhar tarefas com o aluno ou ser um polo oposto. Né? Então, essa é uma posição do professor. Ele pode escolher isso. Olha, eu vou partilhar com o meu aluno ou eu vou só mandar, né? No sentido. Ele pode ser um ótimo mandão, mas aqui a proposta ela exige o protagonismo, porque é o protagonismo que traz o engajamento. Motivar os aprendizes no sentido de fazê-los se senti-los competentes. Aí é dando tarefas a eles, tarefas aí na elaboração da proposta de trabalho. E é uma relação que envolve autoestima e aprendizagem. Por quê? Professor e aluno passam a possuir uma relação intrínseca quando o professor não está ali na cátedra, distante daquele aluno, e sim junto com ele, elaborando as propostas de ensino, vendo suas dúvidas, vendo ali onde pode contribuir com a aprendizagem daquela criança ou jovem. Então, essa autoestima relaciona-se também às referências externas do outro em suas vidas. Ou seja, quais as referências o aluno tem do seu professor e o professor também. Qual é a espécie de vínculo que ele criou com o seu aluno? Então, a informação que se tem a respeito do outro gera uma expectativa que interfere na aprendizagem, ou no caso do professor, no seu planejamento. Então, dependendo da interação, seja ela mais próxima, que proporcione um conhecimento maior, esses conhecimentos vão interferir no planejamento do professor, porque ele vai ter condições de, ao preparar uma aula, antecipar possíveis dúvidas, possíveis sugestões, entender melhor qual é o repertório do seu aluno e planejar uma aula mais justa, ou seja, mais ajustada àquele grupo que ele tem. Então, é a expectativa, ou seja, aquilo que se espera desse aluno, partindo da realidade, do conhecimento que se tem dele, que dá o direcionamento para a prática educativa. E quando ela fala dos alunos e da afetividade, então, nas representações construídas pelos alunos sobre seus professores, os fatores afetivos são fundamentais. A disponibilidade mostrada ao aluno, o respeito e o afeto a ele transmitidos, a capacidade de mostrar-se acolhedor e positivo, constituem os eixos em torno dos quais os alunos formam uma representação dos seus professores. E aqui a Solé fala, né, estamos aqui na página 42 do livro, dessa representação e nós entendemos que é uma representação positiva. Né? Eu falava hoje que na escola às vezes a gente precisa de alguns personagens, não é daquele professor que todo mundo espera
cair na sala, daquele que é bravo e todo mundo fica criando expectativas, né? Como que será ter aula com aquele professor, daquele diretor que é mais carismático ou às vezes mais rígido, mas que tem um vínculo com o aluno. Então o aluno ele precisa desses personagens, mas ele precisa entender que esses personagens estão ali, cada um com seu temperamento, com a sua contribuição, para proporcionar-lhe situações de crescimento e aprendizagem, seja aprendizagem cognitiva proporcionada pelo professor, dos hábitos, das atitudes, do vínculo ali, no caso do diretor e da equipe pedagógica. E as expectativas de aprendizagem que o professor precisa ter do aluno. A Isabel Soler, ela até coloca de maneira bem humorada, elas não são profecias, não é assim, ai, tomara que meus meninos saibam aquele conteúdo. Não. Acreditando na capacidade do aluno, o professor pode transformar situações de erro. Ou seja, ele partiu daquele erro, compreendeu o raciocínio que o menino teve quando ele errou e redirecioná-lo para o caminho aí que seria o conhecimento desejado. Não vou dizer nem a resposta correta, né? O conhecimento desejado ou a trilha de conhecimentos desejadas. Então é preciso cuidado para não direcionar os alunos com dificuldades propostas abaixo de sua capacidade. Então é sempre preciso avaliar onde meu aluno está para eu realmente saber o que eu vou propor para ele. Porque uma proposta abaixo da sua capacidade não vai lhe proporcionar crescimento. E uma proposta muito acima vai proporcionar frustração. Então é necessário trabalhar para que o aluno não perca a confiança em si próprio. Porque no começo ela já diz, a confiança é tudo. Essa autoestima, essa crença na sua capacidade de aprender é tudo. Né? Vamos ver como que ela finaliza esse capítulo, né? Então, vamos citar aqui uma frase dela, né? Que ela fala que vê a aprendizagem, né, um item, como um objetivo compartilhado, que não é só do professor. Mesmo que esteja lá no livro previsto, lá na BNCC, essa aprendizagem ela precisa ser compartilhada com o aluno. Não pode ser só a vontade aí do professor e da equipe pedagógica. Então, a construção de significados própria da aprendizagem significativa e, consequentemente, a adoção de um enfoque profundo, lembra do enfoque superficial e do profundo, relacionado com a motivação intrínseca, exigem tomar algumas decisões suscetíveis não só de favorecer o domínio de procedimentos, e a assunção de atitudes e a compreensão de determinados conceitos, mas de gerar sentimentos de autoestima e de respeito por si próprios no sentido amplo. Né? Então, olha, tudo isso, pelo simples, assim, que começa no compartilhar objetivos, no conhecer a trajetória de aprendizagem do meu aluno e ser capaz de gerar expectativas reais sobre essa aprendizagem. Qual que é a tarefa do professor? O aluno ele tem a tarefa no processo, mas está ciente de que tem a quem recorrer, sendo autônomo para saber como buscar a ajuda desse professor. Então, encerramos aqui o segundo capítulo do nosso livro, que a gente vai trabalhar no mês de agosto, o Construtivismo na Sala de Aula, capítulo 2, Isabel Soler, e traz aí essa questão dessa intervenção do professor e dessa relação do aluno com esse conhecimento.